Comissões especiais que vão analisar as propostas de reforma trabalhista e da Previdência devem ser instaladas nos próximos dias aqui na Câmara. A criminalidade explode no Espírito Santo e expõe a crise na segurança pública no país. Deputado capixaba quer criar uma comissão externa para acompanhar a situação. E esta edição destaca também. Começa hoje no Jornal da Câmara uma série de 4 reportagens especiais sobre a proposta do governo de reforma da Previdência e seus impactos na população. E um projeto em análise na Câmara pode garantir um aumento do número de mulheres atuando nas 3 esferas do Legislativo em todo o país. Boa noite. Em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. Entre os muitos assuntos que os deputados devem analisar no plenário Ulisses Guimarães, nestes primeiros dias de trabalho, 2 reformas têm lugar garantido na pauta: a trabalhista e a da Previdência. Já autorizadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, as comissões especiais que vão analisar essas 2 reformas devem ser instaladas até o fim desta semana. E quem está aqui com a gente para falar um pouco dessa perspectiva é a repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Essas comissões devem começar já a funcionar, mas não interferir no trabalho do plenário, né? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos. Isso mesmo. Na verdade, as comissões, elas são os principais, as comissões da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, são os principais assuntos, né, que estão em debate na Câmara neste momento. Por isso, vão atrair os olhos de todo mundo, né, não só da sociedade, mas também dos deputados. Ou seja, não vai parar o trabalho do plenário, porque o plenário vai continuar trabalhando independentemente disso. Mas muitas vezes a gente vai ver os deputados com as atenções voltadas para essas comissões, certo? O deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, já autorizou a criação dessas 2 comissões, só que antes de elas começarem a funcionar, elas precisam obedecer a um certo ritual. Precisa ser lido oficialmente no plenário, anunciado no plenário, e ter o nome dos deputados que vão fazer parte dessas comissões também indicados. A leitura... Porque não foi feito, né? Não foi feito. Agora a gente, tendo aí a primeira semana de trabalho, exatamente, a expectativa é essa. A leitura oficial da criação dessas comissões deve ser feita amanhã, e aí a partir disso os partidos vão ter 2 dias para fazer a indicação dos nomes dos deputados que vão fazer parte dessas 2 comissões, Jaci. Tá certo. Agora, o plenário já tem pauta definida para essa primeira semana? Tem sim. Na verdade, boa parte dessa pauta é o que restou do final do ano passado, né? Como a gente está na primeira semana de trabalho, foi resgatada aquela pauta ainda de votações que estava no final do ano passado e que acabou sobrando. Oficialmente, são 28 itens, 13 já estão prontinhos para serem votados. Aí eu destaco um que deve ser o primeiro a ser votado dessa lista toda aí, que é o projeto que ficou conhecido como Nova Lei de Repatriação. Ela abre um novo prazo para os brasileiros que têm dinheiro e bens no exterior, mas que ainda não declararam para a Receita Federal, dando aí então para eles a oportunidade de regularizar esses recursos sem ter que responder a crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na primeira parte da Lei da Repatriação, Jaciene, que venceu em outubro do ano passado, foram legalizados 170 bilhões de reais. Com isso, os cofres públicos arrecadaram 50 bilhões de reais. E essa nova proposta, ela prevê a arrecadação de cerca de 30 bilhões de reais. Tá certo. Então, é um dos pontos aí que o plenário deve ser o primeiro projeto de lei a ser votado agora nessa primeira semana de trabalho. Tem ainda outros assuntos, né, que a gente pode destacar. Tem vários assuntos, por exemplo, a prorrogação do fim do prazo dos lixões, projetos de lei que mudam aí a questão dos caixas dos estados, tem também a questão enfim, tem várias outras coisas de adoção, lei que trata de adoção, mas todos esses precisam de uma aprovação de urgência, ou seja, uma permissão para pular etapas de tramitação aqui na Câmara. O que já está pronto mesmo, e que aí eu destacaria para vocês, são 2 coisas. Uma é a proposta de responsabilidade dos fundos de pensão ligados à administração pública. Ela cria regras para a escolha de dirigentes e conselheiros, que na prática são as pessoas que administram os recursos desse fundo de pensão, que esse dinheiro, na verdade, é o dinheiro que paga a previdência complementar dos servidores públicos desses órgãos da administração pública. E o outro projeto é um projeto que cria um sistema de proteção para crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência.
Vale destacar, eu acho que aí é importante a gente sempre dizer, né, que tudo isso é uma previsão. Quem vai bater o martelo mesmo de verdade é o presidente Rodrigo Maia, amanhã numa reunião com os líderes partidários, uma reunião que acontece amanhã às 11 horas da manhã. Vamos ver, né? Vamos aguardar, né, Dini? E acompanhar tudo aqui no Jornal da Câmara. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. E com o agravamento da onda de violência em várias cidades do Espírito Santo, o deputado Givaldo Vieira, do PT Capixaba, pediu hoje a criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar a situação. Desde o último sábado, policiais militares estão paralisados e o comércio está fechado por causa de arrastões e assaltos. O Espírito Santo está vivendo clima dos filmes de Bang Bang, com todo o estado entregue ao caos, porque as forças policiais simplesmente, desde sábado, não vão para as ruas, em todos os municípios do estado. Saques em lojas, aumento de assassinatos, um recorde histórico de homicídios, o povo vivendo uma situação de desespero e nós precisamos de respostas imediatas. Estive com a bancada federal no Ministério da Justiça, reforçando a importância de aumentar o efetivo da Força Nacional anunciada e pedindo que o Exército fosse colocado nas ruas já na data de hoje. E esta comissão de deputados, então, poderia acompanhar todo o processo para que, no desfecho, a paz fosse restabelecida rapidamente para os capixabas e nós evitássemos danos maiores ao nosso povo, que hoje vive um completo pavor com uma situação desordenada. Todos os bandidos tomaram conta das ruas, com tiroteios, né, com arrastões, e há um desespero no nosso estado hoje. O governo do Espírito Santo já pediu reforço do Exército. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, está na capital Vitória para ajudar a conter a crise na segurança pública do estado. E como nós falamos agora há pouco, a Câmara deve instalar ainda esta semana a Comissão Especial da Reforma da Previdência. O colegiado terá até 40 sessões para analisar a proposta enviada pelo governo, que teve a admissibilidade aprovada em dezembro pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse deve ser um dos principais assuntos em discussão na Câmara no primeiro semestre. De um lado, o governo defende que reduzir o déficit da Previdência é indispensável para equilibrar as contas públicas e permitir que o país volte a crescer. De outro, a oposição argumenta que direitos fundamentais estão sendo retirados, com base em números distorcidos. O Jornal da Câmara preparou uma série de reportagens para mostrar o que deve ser discutido. Neste primeiro episódio, você vai ver que muitos políticos atuantes hoje já debatiam os problemas da Previdência 20 anos atrás. Nós estamos envelhecendo, é um fato. Mais pessoas vivem cada vez mais e as famílias têm cada vez menos filhos. Para a Previdência em especial, isso significa muita coisa. Hoje, para bancar a aposentadoria, cada idoso pode contar com a contribuição de 4,5 pessoas em idade para trabalhar. No futuro, essa proporção deve cair. Cada idoso só vai poder contar com a contribuição de 1,5 trabalhador. Eu não vejo a não reforma como uma opção. A alternativa não reforma é ocorrer o que aparece hoje em vários estados, que você não conseguir pagar. Será mesmo? É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. Historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social. Está quebrado aonde? Todos os cálculos atuariais apontam para um só desfecho, que em 2022 essa Previdência não poderá mais pagar nem aposentadorias nem pensões. Se nem os números concordam, imaginem as pessoas. Foi para isso que a nossa sociedade criou o Congresso, para fazer um debate público e tomar uma decisão no voto. Mas vale lembrar, essa não é a nossa primeira reforma da Previdência. Em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Entre os deputados, rostos conhecidos. A reforma da Previdência é um tema recorrente nos últimos 20 anos. É uma proposta de um pacto de gerações. Todos os inativos, os ativos, todos contribuírem para os inativos continuarem recebendo. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Ali também, rostos conhecidos. A urgência de mudar e a necessidade de debater. Naquela vez, foram 456 sugestões de mudanças. Mais da metade delas
da própria base do governo, que foi quem sugeriu a reforma. O que nós estamos assistindo é cada parlamentar legitimamente querendo dialogar com a sua base de apoio. Em 2005, uma nova proposta retomou pontos que não tinham consenso lá em 2003. O desafio de 2017 vai ser, mais uma vez, o de enfrentar o dilema entre pagar os benefícios a que as pessoas acham que têm direito e de garantir recursos para isso. E mais, mantendo a Previdência atraente, ou seja, trazendo os jovens para dentro do sistema. Com essa reforma, o que as pessoas têm dito é que não vale a pena se formalizar. Porque quem é que vai querer apostar num regime em que, para você ter o retorno esperado, você tem que trabalhar 49 anos, presidente? Essa reforma é um estímulo à informalidade. Informalidade, que já é um problema grave. Hoje, de cada 100 trabalhadores, 43 não contribuem para a Previdência. Isso torna o que já era complicado ainda mais difícil. A saída pode ser o diálogo. O meu compromisso com as centrais sindicais é que a Câmara de Deputados, nessa matéria, vai ter todo o zelo no trâmite da matéria, nos prazos de regimento constitucionais, no respeito ao debate. Ao longo da semana, vamos mostrar como a proposta de reforma da Previdência elaborada pelo governo afeta a vida de quem recebe próximo ao piso, de quem está perto ou acima do teto e o caso particular das mulheres que contribuem para a Previdência. Não perca! O FGTS, o fundo que garante segurança ao trabalhador com carteira assinada e também é usado para financiar investimentos, poderá cobrir gastos com saúde. É o que prevê uma proposta em análise aqui na Câmara. Todo mês, as empresas depositam 8% do salário do trabalhador em uma conta vinculada ao nome de cada um, formando o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, administrado pela Caixa Econômica Federal. Além de proporcionar segurança financeira aos funcionários em caso de doença, demissão e acidentes, os recursos também são utilizados para investimentos em projetos de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. Um projeto aprovado em 2016 pela Comissão de Desenvolvimento Urbano amplia essas possibilidades de investimentos para mais um setor, o de saúde. Gostariam de extinguir esse fundo e o fundo de investimento e o FGTS. E eu achei que isso não seria bom para o país, né, para o desenvolvimento regional e urbano do país. Sendo que a nossa saúde, a gente sabe, né, o tanto que ela precisa de cuidados, né, de um olhar mais dirigido. Então eu achei que seria uma boa a gente também estar ampliando para a saúde. O PPS definiu um novo líder, o deputado Arnaldo Jordi, do Pará. Já o PDT manteve na liderança o deputado Everton Rocha, do Maranhão. Veja agora as prioridades dessas duas bancadas aqui na Câmara. Nós temos um conjunto de prioridades que, aliás, já vem sendo construído pela bancada ao longo do ano passado e, com certeza, continuam nas nossas prioridades. O primeiro é o apoio integral a este Passar o Brasil a Limpo, que tem várias iniciativas, mas uma delas, a Lava Jato, as chamadas 10 medidas de combate à corrupção. O PPS foi um entusiasta de primeiro momento em favor dessas 10 medidas. A outra questão, as chamadas reformas estruturais, dentre elas a reforma da Previdência, a reforma do modelo federativo. O Pacto Federativo Brasileiro é absolutamente insustentável, a reforma política. Essa é absolutamente indispensável para que o Brasil possa, inclusive, superar aquilo que oportunizou Caixa 2, financiamento excessivo e, muitas vezes, com propina, com recursos vindos de atividades criminosas, uma série de aperfeiçoamentos que nós precisamos. São algumas das matérias que o PPS vai se dedicar para que sejam aprovadas, apreciadas e a gente poder brindar a sociedade brasileira com uma legislação um pouco mais adequada aos novos tempos. O que for a favor do trabalhador, a favor da educação, o PDT estará junto, dando as mãos para ajudar a melhorar e enfrentar todas as dificuldades. O que for para retirar direitos e o que tratar da questão que não seja pauta de interesse nacional,
o PDT estará aqui para fazer frente de oposição, para estar aqui de forma responsável, alertando o Brasil para qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de agressão que o povo brasileiro possa vir receber. Nesse momento nós iremos encaminhar contra a reforma da Previdência e alertamos. É necessário que se tenha legitimidade para se mexer num tema tão importante quanto esse. E esse governo que está aí não tem essa legitimidade. É necessário esperar os próximos 1 ano e meio para a próxima eleição e daí sim um novo presidente eleito terá condições de tratar um tema tão delicado e tão importante como é a Previdência Social. O assunto agora é lixo. 2 leis já aprovadas pelo Congresso regulamentam o descarte de resíduos sólidos e a educação ambiental. Mas uma nova proposta em discussão aqui na Câmara cria postos de coleta do lixo eletrônico nas escolas. A ideia está causando polêmica nas comissões. O Brasil está entre os 10 países onde mais se compra celulares e tablets no mundo. Em 2016, o número de aparelhos celulares no país estava perto de 250 milhões, mais de 1 por habitante. O descarte desses produtos pode contaminar o solo e a água. Levando em conta que os jovens são grandes consumidores, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, propôs a instalação de postos de coleta de lixo eletrônico em todas as instituições de ensino, públicas e privadas do Brasil. A Comissão de Educação aprovou um texto alternativo. O substitutivo determina que as escolas instituam também programas de gerenciamento de resíduos sólidos. O relator do tema considera que o descarte é educativo e não onera as escolas. Do ponto de vista financeiro, não há qualquer peso na escola. Existe talvez no seu formato educacional, para que ela possa abranger essa responsabilidade que é do cidadão de colocar o lixo de maneira separada e adequada. Mas o relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente pensa diferente. Ele argumenta que a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 já havia definido que os fabricantes, os importadores e distribuidores compartilhariam a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, inclusive pelo recolhimento de resíduos e pelo descarte. De acordo com a lei, lojas que vendem celulares e outros aparelhos eletrônicos têm de ter caixas como essa aqui, onde você pode depositar pilhas, baterias e aparelhos antigos sem colocar o meio ambiente em risco. O relator rejeitou o projeto também por acreditar que o manuseio do lixo eletrônico pode colocar em risco a saúde das crianças. Não seria prudente um pai pegar para um filho e falar: você pega aqui esse lixo eletrônico e leva lá na escola, coloca lá no lixo da escola. Você não sabe o que uma outra criança vai fazer. Ela pode pegar aquele lixo e não saber que é lixo e querer brincar ou querer fazer alguma outra coisa com aquele produto. Então não seria prudente deixar o lixo eletrônico na escola. Os alunos dessa escola pública no Distrito Federal já separam o lixo orgânico do reciclável. O diretor é a favor de projetos que incentivem o cuidado com o meio ambiente. Para ele, porém, seria mais difícil retirar da escola o lixo eletrônico separado pelos alunos. O que a gente precisa é de um suporte externo para alguém que receba, alguém que queira, né? A gente conhece um projeto aqui, um projeto ali, mas a gente normalmente tem que levar esse material ou tem que aguardar muito tempo para que alguém venha buscar. E isso atrapalha, porque a gente tem um espaço com crianças que a gente não pode deixar esse material solto por aí. Por causa da divergência entre as duas comissões, o tema terá que ser analisado pelo plenário da Câmara depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E a Câmara aprovou uma proposta proibindo a publicidade que induz o consumidor ao erro. Mas em um ponto do texto, os parlamentares não chegaram a um consenso, o que trata de propaganda subliminar. Você sabe o que é propaganda subliminar? Nunca ouvi falar no termo. Muita gente não sabe, mas a explicação pode ser simples. São mensagens ocultas que passam muito rápido e a gente não percebe. Seria aquele tipo de tá lá, mas a gente não consegue enxergar. Você acha que é ético? Não, mais ou menos, depende, mas eu acredito que não, eu não faria. O assunto é polêmico mesmo. Países como Estados Unidos e França proíbem a propaganda subliminar, entendida como aquela produzida com recursos perceptíveis apenas pelo nosso subconsciente. A conscientização veio mais cedo nesses lugares, não sei se lá não é praticada, mas eu sei que aqui fiscalização para isso não tem não.
Tá? Eu nunca vi ninguém chegar e denunciar, tá? uma mensagem subliminar e tudo mais, demonstrar aquilo, né? Então fala, às vezes, fazem interpretações, vai para o CONAR algum caso, mas não é subliminar. A Câmara aprovou um projeto de lei que proíbe a propaganda que induza o consumidor a erro, mas deixou de fora a propaganda subliminar. Para o relator, não há consenso sobre o conceito de propaganda subliminar. É muito controversa essa questão da propaganda subliminar. Nós entendemos que não era no Código Brasileiro de Telecomunicações que deveríamos alterar a questão da propaganda abusiva, no caso de propagandas subliminares. E aí nós entendemos que essa alteração devia ser feita justamente no Código do Consumidor, que o consumidor é que é lesado naquilo que venha de inverdade, nenhuma publicidade. A deputada Érica Cocai, autora do projeto, disse que vai apresentar um novo texto para tentar proibir também a propaganda subliminar. A propaganda subliminar é um artifício se utilizando de uma condição que não está clara, uma condição que fere a própria relação honesta entre quem produz e quem divulga o produto e o próprio consumidor. Então nós vamos representar a questão da propaganda subliminar. Se o consumidor ele não sabe que está consumindo um tipo de propaganda, então tem que haver algo que diga, olha, não pode. O projeto agora segue para análise do Senado. O PT e o PTN também definiram seus novos líderes para 2017. Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, falaram das prioridades das duas bancadas aqui na Câmara. Nós, aqui na bancada do PTN, temos o desafio de apoiar medidas que visem realmente reconstruir as contas e recuperar a economia. E também de, principalmente, recuperarmos os empregos, porque a sociedade, a população brasileira, são os brasileiros e brasileiras hoje que mais sofrem com o desemprego e com a falta de perspectiva de que essas oportunidades de trabalho possam voltar a ser geradas. Então o Brasil precisa ser recuperado e eu acredito que na Câmara dos Deputados nós temos muitas medidas, muitas posições, como a segurança pública, que hoje é um assunto, uma pauta do momento extremamente caótico, que nós no PTN temos na bancada membros muito capacitados que têm condições de poder ajudar a também relatar, a caminhar com projetos legislativos a fim de que possa arrefecer a violência e melhorar e equipar a estrutura da segurança pública do Brasil. A reforma da Previdência que foi enviada pelo Executivo, ela deve evoluir aqui na Câmara dos Deputados, mas alterada de uma forma profunda, na minha opinião, e principalmente na opinião de toda a bancada. Nós vamos trabalhar aqui para tentar criar uma obstrução e impedir que os projetos que o governo do Temer quer aprovar aqui com maior rapidez, que é o projeto da reforma da Previdência, o projeto da reforma trabalhista, eles consigam ir avante, né? São projetos que criam muitos problemas para o povo brasileiro, que retiram direitos, as pessoas não vão praticamente conseguir se aposentar mais, os trabalhadores com esse novo projeto de reforma trabalhista vão ter que trabalhar mais horas por dia. Então a nossa luta é uma luta para impedir que isso aconteça, né? Então nós vamos aqui discutir projetos alternativos a esse, né, para que a gente possa dar uma esperança para o povo brasileiro, uma esperança de uma vida melhor e não de retrocesso. Nós temos que discutir, por exemplo, a reforma tributária, porque aqui o povo brasileiro, o povo mais pobre, paga muito imposto. E o povo mais rico, aquela minoria rica, paga muito pouco imposto. Em 2017, a participação feminina na política poderá ter um avanço esperado há muito tempo. Tudo depende da aprovação de uma proposta que garante um número mínimo de mulheres em todos os espaços legislativos do país.
Pela legislação atual, os partidos precisam reservar 30% das vagas para candidatas. Mas essa política não deu resultados. Nós somos um dos países em relação ao mundo que menos parlamentares mulheres temos em todos os níveis. Então nós já temos um modelo que está sendo testado que foi 30% de reserva obrigatória para que tenhamos mulheres disputando. E a gente percebe que esse modelo deu errado, porque eles usam as mulheres apenas para levar mais candidatos homens. E as fraudes eleitorais são enormes. Ano passado mesmo, o TSE chegou a cassar mandato de homem como fraude eleitoral, usando mulheres que tinham 7 votos. A gente encontra alguns partidos, por exemplo, que usam mães e filhas numa mesma nominata, só para preenchimento de vaga. A novidade que pode vir em 2017 é uma proposta de emenda à Constituição que não se limita a reservar vagas para candidatas, e sim lugares efetivos na composição da Câmara dos Deputados e do Senado, além de assembleias legislativas e câmaras municipais. Na primeira eleição, após a aprovação, seriam 10% das vagas. Na segunda legislatura, 12%. E na terceira e última a ter essa cota, 16%. O estado da Bahia, ele tem 34 deputados que os representem. Então, ele teria que ter 4 deputadas federais, ele elegeu só 3. Isso significa dizer que, se aprovado esse parecer, esta 4ª vaga não poderá ser preenchida por um homem. Ela vai ter que buscar, nas suas coligações, a mais votada desta representação, porque nós temos que garantir 4 mulheres representando o estado da Bahia e por aí vai. Mas garantir a entrada no sistema político não é a única dificuldade enfrentada pelas mulheres. Um estudo feito por pesquisadoras do Centro de Formação da Câmara mostra que, depois de eleitas, deputadas ainda têm dificuldades para atuar em comissões que tratam de temas mais decisivos, como economia, orçamento e fiscalização, apesar de se destacarem como autoras de propostas nessas mesmas áreas. Quando elas atuam na questão ideológico-propositiva, entrando com projetos de leis, entrando com propostas de emendas constitucionais, elas atuam mais nesses temas hard. Mas, de outro lado, quando a gente verifica em que comissões elas estão mais presentes, ou onde elas, nas comissões permanentes, elas estão atuando mais em comissões soft politics, que talvez isso faça parte do campo político, que é o lugar onde elas conseguem encontrar um espaço para se sobressair. É provável que seja isso. A avaliação final da pesquisa é de que, além de ocupar mais espaços numericamente, as mulheres também precisam lutar para ter uma participação mais qualitativa na política, como explica a orientadora do estudo. Nós precisamos incentivar mais as mulheres a participarem, mas não só um incentivo formativo, nós precisamos de um incentivo que dê às mulheres mais tempo para elas se dedicarem à política. Nós precisamos de espaços garantidos para a mulher se dedicar à política. Então, a gente precisa institucionalizar mais, essas ações que vão permitir com que a mulher realmente participe da política e não só pareça que ela participe. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!